recurso. Vamos falar aqui das pautas de fato, né? Que é o programa de desburocratização do governo de Minas. Falando de desburocratização, qualquer um que já tenha precisado do Estado de alguma maneira vai ficar feliz, né? Porque é burocrático, tudo que Você vai sabe fazer, que antes de chegar à superintendência que eu participei da CEPLAG, né, da Secretaria de Planejamento, como diretor de desburocratização. E eu demorei um mês até conseguir falar sem travar a língua. Eu ia nas A palavra é reuniões... péssima mesmo, né, bicho? Eu ia nas reuniões e falava, sou diretor de desburocratização. Não rolava. Isso daí é difícil de comunicar. As pessoas, elas não entendem o que é desburocratizar. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa comunicação como servidores públicos mesmo e liberais. Porque as pessoas elas precisam entender o que a gente quer fazer quando a gente quer desburocratizar. Hoje a gente tem dentro do governo o Minas Livre para Crescer, no âmbito externo, com o setor produtivo, e tem também, no âmbito interno, a diretoria de desburocratização, que atua com a simplificação dos processos internos do governo. O secretário vai poder falar um pouco melhor do que eu, para ser humilde, mas é muito melhor do que eu. Fofo demais, né, bicho? O que é o Minas Livre para Crescer, e depois a gente vai contribuindo também nesse debate aí. Show de bola. Fala então. O Minas Livre para Crescer é um programa do governo do estado que é para levar mais liberdade econômica para Minas Gerais. Tanto na relação do próprio estado com o cidadão, com as empresas, quanto também levar isso para os municípios de Minas Gerais, para que eles adotem cada vez mais liberdade econômica e permitam, basicamente, que as pessoas trabalhem e coloquem comida na mesa com o suor do próprio rosto, sem ter que enfrentar uma montanha de papel e uma pilha de carimbo. Basicamente, a gente permitir que o cidadão pare de ter medo do fiscal e pare de ter que viver à sombra de um Estado que só aparece ou para cobrar imposto ou para colocar medo, né, de vou aprender sua mercadoria, vou fechar sua loja, isso aqui está tudo errado e coisa parecida com isso. O programa ele surgiu em 2020 e ele surgiu com uma proposta muito bacana de que dos nossos gabinetes, né, a partir ali do ar-condicionado da cidade administrativa, a gente não sabe onde que o calo aperta, onde que está a dor do cidadão mineiro, das empresas mineiras, e que era preciso ouvir quem está produzindo, quem está vivendo no dia a dia, na pele, na ponta, as dores dessa burocracia para a gente saber onde atuar. Então ele surgiu como basicamente um canal de contato para que o cidadão mineiro e as empresas mineiras pudessem reclamar com o governo e falar assim, olha, essa burocracia aqui arrebenta a minha vida, isso aqui encarece minha produção, isso aqui me impede de trabalhar. E a partir dessas demandas, a gente pudesse tratar internamente no governo do estado para ir removendo os obstáculos, para ir eliminando essas burocracias. Surgiu com esse espírito e houve um primeiro avanço muito grande de buscar o setor produtivo para gerar essas demandas, né? A gente teve 200 e lá vai fumaça, né? E depois a gente percebeu que uma parte grande da burocracia estava no município também. Né? Quando a gente pensa no tal do alvará de funcionamento, alvará de localização, se pode ou não pode desenvolver a atividade, isso é tudo burocracia municipal. E como Estado a gente ficava de mão atada, vinha reclamação e a gente não tinha o que fazer. Então o programa ele migrou, né? Ele abriu uma outra frente que era para poder levar essa liberdade econômica para os municípios e aí a gente está com 417 municípios já aderentes ao programa Minas Livre para Crescer, fazendo parte dele. E são municípios que a gente observa que tem uma geração de emprego maior, que tem renda mais elevada, né? Um aumento da renda e até aumento da arrecadação de impostos. E, em geral, o que acontece quando você elimina a papelada, o carimbo e a burocracia, é que a pessoa que está na informalidade, ela registra, começa a trabalhar, começa também a recolher imposto. E só me alongando um pouquinho, mas eu acho sempre importante falar, e aí ilustrar até com o caso, né, que muito se fala do, assim, muito tem medo, né, as pessoas têm medo da tal da liberdade econômica, liberdade, e acha que isso se confunde com uma certa anarquia e que vai virar farra, e pensa que agora é que vai dar rédea solta para o grandão poder fazer o que bem entender e esmagar todo mundo. E, cara, é o oposto disso. Sabe? Então, a gente costuma sempre destacar o liberdade para quê, né? Que é para as pessoas possam trabalhar, colocar comida na mesa com o suor do próprio rosto, sem ter medo do fiscal, tendo dignidade e paz, mas também liberdade para quem? Que a gente vê que o grandão, ele consegue contratar advogado, ele consegue contratar contador,
despachante, ele tem um setor próprio para lidar com a burocracia, ele se vira. Ele consegue bater essa papelada. E a papelada acaba virando uma coisa boa para ele, porque a papelada faz com que ele fique na legalidade e os outros fiquem sendo perseguidos, os concorrentes perseguidos. Eliminar a burocracia, desburocratizar, né? É uma coisa que favorece especialmente quem é pequeno. Quem é pequeno e que para poder ir um dia lá na repartição pública, para levar os documentos e não sei o quê, vai deixar de faturar nesse dia, vai deixar de comprar comida. É... medo daquela... Esse medo. Sim, tem muita gente que fica com medo, né? Eu vou chegar lá, eles vão ver que eu tô errado, vão me fechar, vão apreender tudo. Então, é para facilitar a vida, especialmente de quem é pequeno, de quem, em condições normais, fica na informalidade, e na informalidade a pessoa vira refém de tudo quanto é problema do poder público. Se tiver um buraco na porta do bar do camarada, ele não pode reclamar, porque se ele reclama, a prefeitura vai tapar o buraco, chega e fala, pô, mas você tá ilegal, eu vou te fechar. E aí ele convive com buraco, convive com lixo, convive com insegurança, convive com qualquer problema, porque, afinal de contas, ele está informal, ele confunde isso com ilegal, ele não pode reclamar. E a gente observa, cara, cada história bacana de gente pequena que teve uma oportunidade por conta do Minas Livre para crescer e dá a certeza de que a gente está indo na direção certa. É muito bom. É importante citar também que desburocratizar é deixar de ceder o favorzinho. A gente teve recentemente, acompanhei o Guilherme da Cunha em Patos. Patos, por sinal, registrando aqui, foi a primeira cidade do estado a integrar a Rede Sim Mais Livre, que é uma plataforma que permite que empresas sejam abertas em segundos, dependendo do grau de risco. Então, se você tem tudo certo para abrir sua empresa, em questão de menos de um minuto você tem ela legalizada com o alvará sem data de validade. E isso é uma coisa que muitos prefeitos não querem fazer, porque exclui o favorzinho. O favorzinho que ele pode fazer a um amigo, a um conhecido. Então, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de expandir um pouco mais qualitativamente a liberdade econômica, porque ainda há essa dificuldade em aceitar a mudança de status quo. Ou seja, há a dificuldade do servidor querer mudar, abrir mão do poder que ele tem, e há a dificuldade do prefeito querer abrir mão do poder de prestar o favorzinho, que depois vai gerar algum retorno para ele. Então, é importante a gente frisar isso também, porque Vai dar uma a liberdade econômica ela não é uma bandeira ideológica. Ela não é uma bandeira ideológica. E isso é uma coisa que tem que ser posta à mesa de maneira sensata. Ela é uma bandeira de todos. É uma resolução sistêmica. Sim, devia ser, né? Mas, na verdade, assim, quem tá defendendo é só a gente mesmo. Isso. Mas devia ser, eu entendo. Devia ser. Tanto é que hoje no ranking são 424 municípios, na verdade, aderidos. Hoje o número atualizou para 424. O ILISP, que é um grande parceiro nosso, atualizou esse ranking lá no site do UOL. Mas, na verdade, hoje quem mais libera atividades econômicas é um governo petista. O que é algo que é um pouco controverso. Mas controverso, né? Efetivamente não coloca em prática, mas libera os quinais para poder se apropriar da pauta. É um governo de esquerda e teve essa incongruência e teve a outra da endurecimento, né, da lei penal, pelo menos o início da aprovação lá na Câmara. O aumento da pena para crimes de roubo passava ali a subir, né, e aí não mais teria a possibilidade de, às vezes, com uma visão mais garantista, um juiz dar a pena mínima e com isso ele não ir direto pro fechado, acabou com essa possibilidade da pessoa que tá roubando ali, de fato, né, ter essa margem ali de não ir direto para um chilindró. Um chilindró, eu acho que um couro na bunda de menino levado. Cadê minha filha? Te amo, filha. Brincadeira, viu? Papai jamais vai te bater, ela é obediente. Mas, voltando aqui, a gente tá no direito e eu não consigo deixar de fazer as reflexões com o prisma do direito. Quando a gente fala empresa, eu lembro do meu professor Ivan Pompeu, o doutor Ivan Pompeu. Ele tinha ali a capacidade de ler o Código Civil, na parte onde trata da empresa, definição da palavra empresa, ele lia sem ter um código na mão. Então ele, de cabeça, falava, recitava, e era um artigo longo ali, falava, eu falei, não é possível, velho. Esse cara aí